Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para o comentário da lição bíblica, lição número 3, desse trimestre que está falando sobre o Sermão do Monte e que vai tratar sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo, o fundamento para a vida cristã, para a vida daquele que tem Cristo Jesus em sua vida. A lição número 3, ela vai falar da mensagem das bem-aventuranças. Com esse título, nós podemos iniciar essa aula falando que essa mensagem é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de confirmação, é uma mensagem que ilumina, na verdade, a vida cristã. Olha só o que diz o texto áureo dessa lição, que coisa gloriosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, ser bem-aventurado em Cristo Jesus é andar no caminho de Deus, andar no caminho a qual Ele nos mostra. Que caminho é esse? Esse caminho ele está elencado, ele vai ser em todo o tempo discorrido na Bíblia Sagrada, em cada momento do nosso devocional, da nossa caminhada, seja na igreja, seja em casa, onde quer que você esteja. É um caminho onde você precisa ser habilitado para poder andar por esse caminho. Quando eu falo habilitado, eu falo da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos habilita, é Ele quem convence o homem da justiça, do juízo e dos seus pecados, para que ele possa se arrepender. A verdade que nós devemos aplicar, as bem-aventuranças, revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Essa é uma verdade que em toda lição eu penso que ela vai estar em baila. Não há, na verdade, concordância, não há relevância sobre isso ou aquilo outro. Aquilo que está na igreja é aquilo que está no mundo, aquilo que a Sagrada Escritura diz é aquilo que o mundo diz. Então é contraditório, é contramão. Essa estrada, né, esse caminho, ele é um caminho que vai de encontro ao caminho do mundo, aos caminhos que levam ao mundo. Os objetivos dessa lição são o seguinte: apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Nós devemos destacar as virtudes que tratam da vida prática, da praticidade do nosso dia a dia, mostrar o estilo de vida diferenciado do mestre. Que mestre é esse? Jesus Cristo. É bom sempre nós frisarmos que há vários mestres no nosso tempo, mas nós estamos falando aqui de Cristo Jesus. O texto de referência, Mateus 5, versículo 4, diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então quer dizer que há uma alegria muito grande aos que choram. Versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo de número 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, filhos de Deus. É uma característica de Deus ser pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então esse é o texto bíblico de referência, onde nós vamos olhar esse texto para poder trazer à luz da palavra de Deus quais mensagens nós possamos tirar aqui. Inúmeras, várias mensagens. Virtudes que alicerçam a vida cristã. Quais são as virtudes, né? Aquilo que que faz na nossa base, que não nos deixam, na verdade, titubear, que não nos deixam, na verdade, balançar nas nossas bases. Cada bem-aventurada descrita nessa lição, ela foi proferida por Jesus. E a consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Quando nós olhamos as bem-aventuranças, nós vamos ver nos versículos que antecedem, na verdade, o versículo número 4 de Mateus, Jesus ele sai do seu batismo, ele é levado ao deserto e é tentado. Quando ele volta desse monte, dessa tentação, assim por assim dizer, a qual ele refuta, na verdade, o tentador com a palavra, né? Ele vai sendo questionado, vai sendo sugestionado e ele vai
dando respostas bíblicas e cristãs, perseverando e mostrando que é possível nós resistirmos às tentações, mas tão somente diante da palavra de Deus, com um temor no nosso coração. E aí ela vai nos dando esse nortear. O alicerce de toda a felicidade. Onde é que está a base da nossa felicidade? A pobreza de espírito é a principal virtude de todo ensino das bem-aventuranças. A lição passada, nós falamos muito sobre a questão de pobreza de espírito. Pobre é aquele que não tem nada, aquele que reconhece a sua necessidade e ele lança a mão para ser um pedinte. Ele passa a ser um pedinte, ele começa a pedir, porque ele tem necessidade de coisas e aonde ele encontra pessoas que possuam aquilo, ele vai solicitar que aquela pessoa satisfaça ele. O que isso tem a ver com essa pobreza de espírito? Olha, nós devemos pedir àquele que é o provedor, na verdade, o que guarda o nosso espírito, aquele que nos deu a porção do seu espírito para que a gente possa receber da parte dele. Porque hoje nós não temos nenhuma condição de nós mesmos de nos saciarmos. Embora sabedor de todos que nós vivemos em um mundo onde há muitas pessoas que elas são raquíticas, na verdade, de apetite espiritual, mas têm uma fome voraz pelas coisas mundanas. E nós precisamos entender e compreender isso para que nós não venhamos cair neste engodo do nosso adversário. Todas as demais se debruçam sobre ela. Essa tradução, pobre de espírito, também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Isso quer de Deus, que deseja ver o seu filho. Pessoas autossuficientes não constam, não contêm aquilo que nós chamamos de graça e conhecemos de graça, que a Bíblia Sagrada nos mostra. Então, as pessoas que estão com seus espíritos inflados, elas são as pessoas arrogantes. A arrogância não tem local, não tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Consolos para os que choram. Ora, consolo na minha época, quando eu era criança, é o bico, né, que era dava para o bebê quando ele começava a chorar. Não é esse consolo que nós estamos falando aqui, porque esse consolo aqui ele é diferenciado. Esse consolo que as mães dão para o bebê quando ele está chorando é apenas um engano. Aqui não há engano. Aqui esse consolo é a própria verdade. Consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou, né? É preciso que nós façamos uma pergunta aqui, né? Se você não tem chorado, se você não tem derramado lágrimas, é porque você se encontra uma pessoa seca. A pessoa seca, ela tem várias representações. Ela é autossuficiente, ela se acha autodominante, né? Ela tem um conhecimento exacerbado das coisas e não se emociona mais facilmente, porque ela pensa, na verdade, dominar tudo isso. Nós conhecemos e temos um título para isso. Isso se chama arrogância. E a arrogância, ela também precede a ruína. É preciso que você então faça a reflexão para saber como é que está o seu espírito. Até Jesus chorou. João 11:35. Infelizmente vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar. E para isso vivem de entretenimento para fugir de suas realidades. Realidades essas que levariam, na verdade, as pessoas a um lamento, a um clamor. O sentimento, a pouca falta de sentimento pelo próximo, pelas pessoas que são carentes e necessitadas, ela já seria o bastante para nos fazerem derramar lágrimas, lágrimas sinceras e lágrimas, na verdade, de sentimento, de altruísmo com essas pessoas. E quando nós falamos dessa condição de chorar pelo próximo, chorar em relação à questão do altruísmo, de se colocar no lugar das pessoas que estão necessitadas, esse é um choro, não é um choro qualquer, é um choro diferente. Lembremos que Isaú chorou, mas não houve arrependimento. Esse choro de Isaú, ele não tem uma procedência, na verdade, do espírito e da alma, né? Não houve arrependimento, embora ele tivesse chorado. Bem-aventurados são os que choram pelos próprios pecados, né? Há uma conexão com as bem-aventuranças anteriores. Pobres de espírito, a consciência dos nossos estados deve ser conduzir aos aquebrantamento. Então, aquilo que você faz, que você entende que magoa a Deus, que fere, na verdade, a santidade de Deus, isso, se não lhe leva mais à tristeza, se não traz mais sobre você um remorso, um sentimento, remorso não, perdão, se não lhe traz arrependimento,
Remorso não é arrependimento. Se não lhe traz arrependimento, é porque esse pecado está cauterizado em sua vida. Então você precisa de uma cirurgia mais profunda para que você possa tirar isso da sua mente e do seu corpo. A herança dos mansos. Acerca da mansidão, John Stott é um dos grandes pregadores, expoentes. Ele faz um comentário. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso e somos de Cristo. Então, se ele é o Pai, nós somos filhos, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Uma porção dobrada, uma porção dupla, por assim dizer, né? Então, nós precisamos, na verdade, lançar a mão desse testamento. A lei, ela não vai amparar aquelas pessoas que dormem, né? Aquela pessoa que não dorme, ela não lança a mão daquilo, ela não corre atrás daquilo, sabe? O pedinte, todo carro que passa, ele vai lá bater no vidro e vai pedir uma esmola, vai pedir uma ajuda para que ele possa sobreviver. Aqui não é diferente quando nós falamos da questão de ser manso e ser uma pessoa que suplica e pede. Perceba que o cego de Jericó, nós podemos considerar ele uma pessoa mansa porque ele solicitou, ele clamou a Cristo enquanto ele passava por aquele local e ali saindo de Jericó e entrando em Jericó velha, saindo de Jericó nova, nós vamos perceber que ele foi interrompido, ele foi sendo tentado calar, mas ele, em momento algum, ele se reteve, ele continuou de maneira mansa, mas constante, firme, pedindo para que Deus pudesse ouvi-lo. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, me dá misericórdia, misericórdia eu quero, eu preciso de misericórdia. Amém? Pois tudo é nosso e somos de Cristo. Os humildes recebem o reino como recompensa, os que choram recebem consolo. Os mansos recebem a terra como herança. Mateus 5:5. Mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Um bom exemplo é Moisés. Ele vai trazer essa conduta. Nós vamos ver essa questão de mansidão. Mansidão, domínio próprio, vocês lembram disso, né? Nós vamos ver que esse adjetivo, essa característica, ela está com aquelas pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito. Então ele brota em nós e por esse brotar, brota justamente nessa condição de manso, de mansidão. O sermão em relação à vida prática. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é nós entendermos, outra coisa é nós conseguirmos tirar a venda dos nossos olhos, e outra verdade, uma outra realidade é a nossa vivência, né? A nossa prática de cada dia, o nosso caminhar, desde o nascer do sol ao pôr do sol, ou até mesmo durante a noite. As bem-aventuranças se conectam em cada particularidade e vão conduzindo para altas dimensões aqueles que praticam as bem-aventuranças. O que ele está querendo dizer aqui? A bem-aventurança é como um veículo, que você, na verdade, consegue alcançar ele, né? E agora você, sendo transportado por esse veículo, ele vai conduzindo você por caminhos nesta terra, ele vai levando você para certas dimensões, as quais que você, sem essas práticas, você não conseguiria alcançar, bem na verdade, esses patamares. Então a praticidade das bem-aventuranças que Cristo descreve, elas nos levam e nos norteiam, na verdade, à perseverança, a uma vida de santidade, de oração, de busca, uma vida de evangelismo, uma vida de contribuição com missões, uma vida de consciência cristã, de ajuda mútua, na verdade, aos necessitados, uma vida de instrução do Evangelho, anunciação do Evangelho. Essas são as características da bem-aventurança no seu bojo, no seu contexto. Fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino, uma fome e sede que não cessa e que flui diariamente de um coração transformado. Então, essa justiça que a palavra nos fala não é uma justiça da prosperidade do ímpio, não. Porque a própria palavra já nos ensina que nós não devemos ficar olhando a prosperidade do ímpio, mas sim o final de todas as coisas. Bom é o final de todas as coisas.
Percebam que quando Cristo ele vem, ele constrói o seu último altar aqui na terra, fechando um ciclo em que aqui ele esteve como instrutor e mestre, como rabi, nós vamos ver que é a melhor, o desfecho é a cruz do Calvário, porque nós ali na cruz do Calvário nós fomos alcançados por essa fonte, né? Ali no Calvário nós vamos saciar a nossa sede de justiça e a nossa fome daquilo que são coisas espirituais. Ali sim nós conseguimos saciar essas necessidades, a qual ele traz aqui no princípio do seu evangelho, na anunciação do seu um dos primeiros discursos do seu evangelho, trazendo o sermão do monte para nós. Se todos nós estivéssemos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, seremos consequentemente uma igreja com os valores do primeiro amor, uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa e avivada. Por que a igreja não é avivada, né? Por que a igreja há dissensões? Porque na igreja ela tem uma necessidade de invenções, de inovações, por conta justamente dessa conduta, dessa falta de fome, né? Desse aneurisma, né? Espiritual, né? Essa falta de sabor, né? Pelas coisas espirituais, e essa pouca justiça, né? Uma justiça que tem sido trocada pela justiça humana, pela justiça daqueles que são terrenos. Os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Misericórdia eu quero e não sacrifício. É a palavra que Cristo Jesus nos fala. Essa bem-aventurança apresenta um novo estágio na vida cristã. É o estágio de misericórdia. Agirmos com misericórdia com as pessoas. Enquanto os anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que a necessitam. Agora é diferente. Nós fomos cheios, nós éramos no início pobres de espírito. Agora Jesus ele foi nos dando, matando a nossa fome, nos trazendo, na verdade, uma sede de justiça, e agora nós estamos, na verdade, saciados disso, ou não diria saciados, nós estamos contentes, felizes, porque somos bem-aventurados com isso, e agora nós devemos exercer as misericórdias para com os outros, né? Quem são os outros? São as pessoas cegas, aquelas que não conseguem enxergar a luz do evangelho, a luz que é a igreja, a luz que é, na verdade, a candeia que brilha em cada um cristão na terra. E aí nós devemos ser misericórdia com aquelas pessoas. A misericórdia, ela vai envolver um tanto quanto que nós conhecemos por paciência. Não tem como você exercer mais misericórdia sem paciência. Ela fala do exercício de misericórdia, e isso tem a ver com o caráter cristão. A maioria das pessoas vive tão preocupadas com seus próprios sentimentos que não resta tempo nem energias disponíveis para se preocupar com os sentimentos de outrens. E aí nós vamos incorrer no segundo mandamento, quando Cristo fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de toda a lei, né, de todo mandamento, para que nós possamos assim seguir. Ok? E se nós assim não conseguirmos, querido, nós vamos voltar para aquele primeiro estágio, aonde se inicia a bem-aventurança. Os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida, revelando como podendo ser um manancial de imoralidade e impureza. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada que vinha de fora contaminava o homem, mas com o que saía de dentro dele. Então, o estado interior do seu coração, né? Os limpos de coração. Limpeza no coração. O coração está muito ligado à condição, à consciência. O coração é a bateria, né? É o que pulsa e que nos dá vida. Sem o coração pulsando, o oxigênio, a nossa consciência, ela não recebe oxigênio para poder se manter viva aqui neste mundo matéria. E o coração ele faz esse serviço durante anos, né? Por 100, 120 anos. Em muitos 80 anos, 90 anos, ele é essa máquina, essa bateria que pulsa e bombeia, na verdade, sangue, levando oxigênio para a nossa consciência. A nossa consciência, ela vai desenvolver o nosso caráter, ela vai tratar e moldar, na verdade, as nossas dependências. Ela vai tratar e vai cuidar da nossa visão, daquilo que nós enxergamos
e daquilo que nós julgamos, acabamos julgando as pessoas. E a uns aplicamos a misericórdia e a outros não aplicamos a misericórdia. Esse julgamento, né, ele não é aquele que tem fome e sede de justiça, não é essa justiça. Porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, quando nós olhamos para alguém e o aplicar a misericórdia, nós devemos aplicar a misericórdia segundo Cristo. Ele aplicou a misericórdia sobre nossas vidas. Éramos ainda pecadores e ele deu a sua vida. Ele não primeiro falou assim, não, primeiro você se converte, dá a sua palavra que você vai se converter, vai mudar a sua vida, e aí eu morro na cruz do Calvário. Não, não foi assim. Primeiro ele morreu e agora nós seguimos a ele. Né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e venha. Siga-me, limpo de coração. Os pacificadores, uma característica genuinamente cristã, aquele que busca pacificação. Por que os pacificadores são bem-aventurados? É uma pergunta, é um questionamento. Pacificador é aquela pessoa que às vezes ela acaba até assumindo perdas, né? Ficando com dano próprio seu, né? Perdendo, na verdade, algo para que possa assim, haver uma pacificação. Porém, contudo, entretanto, não negando a verdade, sempre, na verdade, permeando pela verdade. Ela tem que ser genuína, entenda isso. Não é perdendo, na verdade, dando a entender que a pessoa ela vai seguir uma vida enganosa, achando que tem razão, porque eu cedi. Não, não é assim. É para que haja pacificação, eu acabo cedendo, eu vou pacificar. Entre um casal, entre pai e filhos, é disso que nós queremos aqui tratar, ok? São diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Até esse tópico aqui da lição já nos basta. Quando nós falamos que ele tem, na verdade, o Espírito Santo de Deus e eles são semelhança, né? A semelhança de Deus, a criatura de Deus. Quando nós entendemos o que somos e aí passamos para a praticidade disso, a nossa vida ela tem uma condição totalmente diferente. Essa condição de pacificação, quando nós falamos de pacificação, nós não podemos esquecer de falar de guerras. Há sempre uma guerra, vai haver sempre uma guerra. Uma guerra interior, minha comigo mesmo, carne e espírito, né, combatendo um contra o outro. E há também as guerras contra o nosso irmão. O pecado é o causador das discórdias entre pais e filhos, irmãos e irmãs, casais, né, maridos e esposos, entre as nações. Daí a grande pergunta: como trazer paz a um mundo de tanta guerra? A única resposta para isso é purificando o coração dos homens. Eu preciso então purificar o meu coração. Eu preciso então não ser partidário. Não ser partidário. Eu preciso buscar a paz. Os perseguidos por causa da justiça. Ora, queridos, ser perseguido porque você agiu com justiça, você trata com justiça os eventos, os acontecimentos, isso é algo que nós podemos dizer que é muito comum na vida daquele que serve a Cristo Jesus. Olha só o que diz aqui o autor. Acerca da perseguição, John Stott ele faz um comentário, ele diz o seguinte: não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa bem-aventurança fala de perseguição sobre aqueles que exercem a justiça, Mateus 5:10. Alguns cristãos realmente estão sofrendo não somente perseguições, mas até mortes em determinados países onde o evangelho ele é proibido a se anunciar. Então, assim, é irreconciliável. O autor, o comentarista, né, ele vai citar John Stott e ele vai falar que é irreconciliável. Não há como você conciliar trevas e luz. Não tem como. Não tem como você conciliar pecado e santidade. Não tem como. Isso corta para lá, corta para cá. E você precisa, na verdade, se desvencilhar, sabe? O coração que ainda tem mancha precisa ser tirado da mancha. Ainda que você use qualquer outro solvente, né? Lixadeira, para poder tirar a mancha do seu coração. E quando muitos não conseguem tirar a mancha, é preciso que faça um transplante de coração. Então, um coração de pedra é trocado por um coração de carne. É preciso esse transplante para que você possa vivenciar essa questão do tópico. Os perseguidos por causa da justiça. Aquela pessoa que tem o coração purificado e puro,
ela se lança a mão do evangelho e muitas das vezes ela é perseguida por anunciar o evangelho no trabalho, na sua sociedade, no meio em que você vive, na sua vizinhança. Há algumas pessoas que refutam o seu pensamento de vida, mas em um momento ali, ainda que seja na sua presença ou não, ele vai dizer que embora ele seja um cristão e eles até não gostem de cristão, eles vão exaltar o seu caráter, a sua conduta moral. Insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é uma coisa nova. Abel foi perseguido por Caim somente porque ofereceu um culto sincero a Deus. Isaac servia ao Senhor em uma terra seca e, portanto, prosperava. Foi invejado pelos filisteus e por seu rei. Moisés também é outro que no povo hebreu foram perseguidos porque eram diferentes. Jeremias foi colocado em um calabouço dentro de uma cisterna porque falava verdades de Deus. Você não quer ser diferente. Eu acho que o mínimo que nós citamos aqui dessas pessoas, você não pode, na verdade, querer ser diferente. José foi lançado no poço, foi preso, ficou mais de 10 anos na prisão, e essa perseguição durou por muitos e muitos anos. E nós precisamos entender que eu posso dizer que é propósito, não só de José, mas que todos que são perseguidos. Porque se são perseguidos pela palavra, por conta da palavra, por nós anunciarmos a palavra, ou vivermos a palavra, seja até com sinceridade, né? Quantas pessoas já foram demitidas porque viraram para o seu patrão e falaram bem assim, não posso falar isso porque isso não é verdade. Ah, mas você trabalha aqui, eu estou mandando. Não, o senhor não trabalha aqui, o senhor está mandando, mas eu não sou pago para mentir, eu sou pago para falar a verdade. Isso é bem visto por Deus e bem quisto por Deus. Amém? Continue firme. As pessoas muitas das vezes insultam os cristãos, mas isso não é motivo para que nós venhamos a modificar a nossa conduta de vida. Moisés, ele teve essa perseguição juntamente com o povo hebreu. Né? Elias foi perseguido por Jezabel. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida com Deus. Essas são as bem-aventuranças e essas perseguições acontecem por causa da realeza de suas vidas. Ou seja, quando nós vivemos uma vida como herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, Deus com coroa, ele é rei, ele reina. Jesus como filho, ele é príncipe, ou ele também ele reina em nossas vidas. Nós também somos, na verdade, dessa família, somos realeza de Deus, morada do Espírito Santo, e por isso também nós somos perseguidos em todo o tempo. Então, para que nós possamos estar caminhando para o nosso final, as bem-aventuranças elas vão descrever esse modelo caracterizado por Cristo, esse modelo de vida cotidiana, de vida diária, né? É um modelo de vida autêntico. E esse modelo de vida ele vai respondendo ao chamado que Cristo, na verdade, fez a eu e você. Se você ainda não é cristão, esse chamado é para você também, né? Você já tem ouvido falar de Cristo, você tem se resignado por algumas coisas que talvez você até contemple dentro da igreja e você se escandalize ou fique meio que entristecido ou não compreenda muito bem. Mas o que importa é a própria palavra. A palavra ela não vai lhe decepcionar. Em momento algum a palavra. Pastor Jorgito pode até lhe decepcionar em qualquer momento da sua caminhada, da sua jornada. Porque se nós estamos em um caminho, eu posso a qualquer momento escorregar, cair, né? Eu posso cansar-me, né? Eu posso querer parar, ficar à beira do caminho. Mas a palavra, ela é fiel e verdadeira, ela é genuína, ok? Então Jesus ele faz esse chamado para que nós possamos serem seus discípulos. E ser discípulo de Jesus é aprender a cada dia com ele, né? A recompensa, tanto para presente como para futuros, está reservada para o povo de Deus. Aí, como fala Apocalipse, como fala o salmista, dentro das suas cartas, dos seus escritos. Então, a palavra de Deus, ela tem esse fundamento. A palavra de Deus, ela traz essa característica fundamental, né? Então, nós precisamos compartilhar do mesmo estilo de vida do Mestre. Nós precisamos, na verdade, agir da mesma maneira que Cristo Jesus, quando esteve na Terra, ele agiu. Quando nós vamos a um jogo de futebol, por exemplo, nós vamos a um jogo de futebol, nós vestimos a camisa do nosso time e nós ficamos todos reunidos
do lado daquelas pessoas que estão vestindo a mesma camisa do seu time. Geralmente é assim. É preciso então que nós entendamos que nós estamos no time de Cristo. Nós fomos chamados cristãos porque ouvimos o chamado, nossas vidas através de Cristo Jesus, e agora buscamos a Ele. Então nós devemos então nos associar, nós devemos refletir o caráter de Cristo, o modelo de vida de Cristo. Nós precisamos modelar ele em nossa vida, em nossa caminhada cristã. Jesus, enquanto esteve aqui, ele agiu como cristão, ele não feriu a religião judaica. Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele aprimorou a própria lei, né? Então, esse é o modelo de Cristo Jesus. Jesus, ele não se insurgiu contra os seus líderes de maneira nenhuma. Ele sempre, na verdade, explanou a palavra que foi deixada para que nós pudéssemos sermos guiados, porque nós estamos seguindo o mesmo caminho com ele. Nosso caminho é o Gólgota, não tem outro jeito. E quando nós falamos de caminho para o Gólgota, né, nessa caminhada, Jesus ele abre a bem-aventurança mostrando que não será um caminho fácil, não é uma rua como mostra até a paisagem da lição, né? Não é uma via pavimentada, é uma via que não tem pavimentação, que tem vários buracos e que nós precisamos, na verdade, caminhar por essa via, levar o nosso carro com muito cuidado, para que a gente não venha danificar essa máquina que vai nos levar ao céu. Meus amados, as bem-aventuranças é o motivo, é o ápice, na verdade, do Evangelho. O sermão, ele é algo incrível. Percebam isso, quando eu leio essa palavra, o Sermão do Monte, eu lembro muito do sermão que meu pai me passava quando eu estava errado. E essa passagem bíblica de Mateus 5 não tem uma outra característica a não ser justamente ouvir o sermão de Cristo Jesus pela maneira a qual nós estamos vivendo aqui na Terra. E eu lembro muito bem do sermão, do carão, então, da minha mãe. Era algo de horas, era algo que nos deixava, na verdade, reflexivo com aquele sermão. E um outro detalhe é que nós sabíamos também que se nós continuássemos, na verdade, naquele erro, não ia ser mais um sermão, haveria uma punição mais severa. Eu quero entender que se nós seguirmos as bem-aventuranças de Cristo Jesus, nós vamos mudar a nossa vida, mas se nós não seguirmos, se nós não dermos ouvido a essa palavra, haverá uma segunda punição, só que essa segunda punição ela será um tanto mais severa e vai finalizar de uma maneira onde a própria palavra nos fala que haverá ranger de dente e o choro, na verdade, vai ser um choro de dor e amargo. Amados, nós somos da Assembleia de Deus a Detalhe de Águas Claras, pastor Gesivaldo Nunes. Nós estamos aqui cooperando com essa igreja, aqui no meio dessa comunidade, Areal, Arniqueiras, QS7. Nós somos superintendente da Escola Bíblica Dominical e estamos com o vice-pastorado dessa igreja. Não somos uma pessoa completa, mas nós temos um coração, buscamos, na verdade, ter um coração pleno de limpeza. A nossa oração é sempre de perdão pelos nossos pecados, porque sim, pecamos a cada instante, a cada dia, e nós não queremos incorrer, na verdade, nessa conduta, né, de nos apresentarmos diante de Deus com as nossas vestes que não sejam limpas e purificadas. Então, eu só vejo um caminho, é buscar o conhecimento da palavra, buscar o conhecimento da palavra, visitar a igreja nas suas reuniões, nos cultos de doutrina, nos cultos de escola bíblica dominical, nos cultos público à noite, mas que podemos estar como povo juntos, caminhando junto, para que nós possamos sermos arrebatados juntos. Não seremos arrebatados separados ou de maneira paulatina, nós vamos ser arrebatados de uma só vez. Eu queria deixar aí, o nosso editor vai deixar o CNPJ da igreja para que você possa fazer um Pix, fazer um dízimo, uma oferta, que você possa contribuir no reino de Deus. O reino de Deus é o único local onde a traça não come, o ladrão não rouba e o ferrugem também não corrói. É o maior investimento que você pode fazer no reino de Deus. A igreja, como reino de Deus, como representação do reino de Deus na terra, ela tem livrado pessoas, sarado vidas,
restituído famílias, tem levantado filhos que, como o pródigo, têm tentado, na verdade, se insurgir no mundo e viver nas dissoluções do mundo. Então a igreja ela tem um papel, ainda que você não faça parte de uma igreja, mas que você queira, na verdade, um bem para a sociedade, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é investir na igreja. Então, faça uma oferta alçada, faça um dízimo, contribua com esta obra. Que Deus em Cristo ele possa estar abençoando a sua casa, a sua família. Visite-nos quando assim puder, para que nós possamos estarmos juntos cultuando a esse Deus maravilhoso. Essa é a minha oração, que Deus em Cristo abençoe. Até domingo que vem, com a próxima aula, a aula de número 4. A aula de número 4 que vai nos abordar um tema fantástico dentro do Sermão do Monte, o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus em Cristo abençoe. Eu fico por aqui. Fica com Deus.